Olá, internet. Como vocês estão? Bom, sempre me perguntam como e por onde começar a estudar filosofia, e de tanto receber mensagens do tipo, e de ter visto um dos piores vídeos da minha vida, quem me acompanha nas redes sociais sabe do que eu tô falando, decidi que era hora de fazer um vídeo de introdução ao estudo de filosofia. Mas antes, alguns avisos. Esse vídeo não vai te ajudar a escrever uma dissertação, a fazer seu trabalho de escola, muito menos te dar conselhos para a vida. Ele não vai te dizer qual ponto da filosofia, muito menos se você deve ou não cursar a filosofia. Nele você vai encontrar uma breve exposição de princípios e posturas, assim como um método para o estudo de filosofia. Entende-se por o estudo de filosofia o estudo sério e formal do assunto. Ora, isso pressupõe que haja algo como um corpo de conhecimentos, uma área, um campo chamado filosofia. É discutível até que ponto a filosofia é um objeto e não uma atividade. Dizem por aí, não se aprende filosofia, mas sim a filosofar. Mas, assumindo que seja verdade que filosofia seja um campo de estudo, por onde começamos seu estudo? Naturalmente, começamos definindo o que é filosofia. Porém, é preciso adiantar que não há como falar de filosofia sem já filosofar. Tudo que for dito até aqui a respeito de filosofia, não obstante seu método de estudo, corre o risco de ser parcial. Para evitarmos ao máximo correr esse risco, inicialmente vamos tentar assinalar o que não é filosofia. 1. Filosofia não é opinião. Filosofia não é mero pensamento. Filosofia não é mera reflexão com aparência de profundidade. Em filosofia não temos a exposição de algo subjetivo, mas sim a criação de um discurso objetivo. Tá, mas se ela não é opinião subjetiva, então ela pode ser um pensamento qualquer? Cada filósofo fala de qualquer coisa? Não, pois a principal característica desse discurso objetivo é ser racional e universal. A filosofia não é teologia, não é verdade revelada. Ela é argumentada, ou seja, a construção da verdade se dá gradativamente no decorrer da construção argumentativa do texto. Tal construção se dá através da lógica, através da argumentação, através do apelo a uma razão que transcende eu e você e que faz apelo ao universal, de modo que não é um simples pensamento arbitrário que é expresso, mas algo da ordem da necessidade. O encadeamento de tais pensamentos necessários forma uma estrutura, uma arquitetônica, um sistema. O que é estudado em filosofia é o sistema. Sendo assim, quando Platão fala algo, não é Platão quem fala, mas é a razão quem fala por ele. Pouco importa quem foi Platão, o que ele acha disso ou disse daquilo. O que importa é o sistema que ele construiu. O modo como seus conceitos se concatenam de modo a formar uma estrutura racional estável, com pretensões universais e que perdura no tempo. 2. Filosofia não é útil. Filosofia não é um conhecimento positivo, propositivo e edificante. A filosofia não serve para guiar sua vida e também não vai servir para construir pontes. Diferente da matemática, que opera por construção em blocos, você começa com conceitos básicos, como números e operações simples, que são como fundamentos, que em cima disso você constrói conhecimentos mais complexos, que sempre remetem aos blocos anteriores. Em filosofia não se opera por doutrinas. É claro, sempre dá para essencializar o que um filósofo diz numa série de proposições. Por exemplo, Kant diz isso e aquilo sobre tal e tal coisa. Descartes isso e aquilo, e por fim Rousseau diz tal coisa, mas saber exatamente o que os filósofos dizem ou disseram é tão insignificante que basta, por exemplo, ler uma página do Wikipedia para isso. Conhecimento proposicional da tradição é útil, mas não é tudo. Se reduzimos a filosofia a isso, corremos o risco de trivializar a história da filosofia, como se através de uma doutrina filosófica fosse possível julgar e refutar um outro autor. Novamente, isso é insignificante, e mais tarde veremos o porquê. 3. Filosofia não é ciência. Ela não lida com positividades. Como assim? Nas ciências, teorias ficam obsoletas. Por exemplo, na física havia a teoria geocêntrica, na biologia, geração espontânea, na medicina, a teoria dos humores. Estuda-se essas coisas a título histórico, não a título de verdade. Tanto que ninguém acredita mais nessas coisas, elas ficaram obsoletas. Mas na filosofia, pelo contrário, não há como algo ficar obsoleto. Mesmo o mais antigo é ainda o mais atual. Tanto que até hoje lemos Platão, até hoje lemos Aristóteles e Descartes,
até hoje lemos Kant, mas isso não significa que não haja rigor em filosofia. Pelo contrário, hoje em dia achamos que ciência é sinônimo de rigor e, olha, às vezes a gente passa 4 horas num único parágrafo, discutindo e escrutinizando uma única palavra. E por fim, 4. Filosofia não é discussão. Filosofia não é debate, não é rinha de certo e errado. A filosofia pode ser definida como uma busca pela verdade, mas pouco importa a verdade para o estudo de filosofia. Como assim? Calma, isso é complicado, eu sei. Mas, em um certo sentido, o que é verdade ou não é determinado dentro do sistema filosófico, de modo que não podemos acreditar imediatamente em uma correspondência ingênua para com os fatos do mundo. Além disso, não há como ingenuamente buscar a verdade na história sem trivializá-la no processo. Isso porque não há como tomar um lado, isto é, ser parcial quando investiga essa história da filosofia, sem com isso invalidá-la por inteiro. Não é como se Platão deixasse de ser verdadeiro apenas porque Nietzsche o criticou, ou que as meditações metafísicas são falsas porque Kant as criticou. Se estamos de acordo com o primeiro ponto, que filosofia não é mera opinião, que ela é um discurso racional e universal, não há como olhar para a história da filosofia como uma galeria de opiniões, como uma sucessão de erros e enganos que culminaria numa grande verdade. Novamente, isso seria trivializar o próprio sentido da filosofia. O que era verdadeiro no tempo não pode ser falso no outro. Ah, esquizofia, então é verdade o que Schopenhauer falou sobre as mulheres, então eu devo tomar a misoginia de Nietzsche como verdadeira? E, olha, ninguém precisa ser advogado de filósofo nenhum. Todos eles, apesar de filósofos, estavam inseridos em seu tempo e eram suscetíveis aos preconceitos de sua época. Isso de nenhuma forma desculpa suas falas e ações. Mas olha que interessante, se nós admitimos que filosofia é o discurso da razão e que ela se dá através de um sistema, então temos que é possível, a partir da própria coerência interna do sistema, criticar esta ou aquela posição pessoal do autor, que não passa de opinião, de mero pensamento, que não está à altura do sistema. É por isso que, mesmo Heidegger sendo nazista, tendo entrado no partido nazista e feito um monte de coisas horríveis, ainda é possível criticá-lo a partir de sua própria filosofia, a partir de seu próprio sistema. É possível, a partir da própria leitura de Ser e Tempo, criticar a adesão de Heidegger ao partido nazista. E o que não falta são comentadores heideggerianos que, num sentido, são até mais heideggerianos que o próprio Heidegger para criticá-lo. Sendo assim estabelecido que filosofia não é opinião, não é mero pensamento, que ela não é útil, que ela não é ciência positiva, que ela não é religião, não é só decoreba de que os filósofos disseram, nem uma escrolada na página do Wikipedia, você me pergunta: o que é filosofia? E eu te respondo: sei lá. Isso é você que vai ter que me dizer. Eu não posso dizer o que é filosofia sem já filosofar e sem com isso assumir uma posição em face da história da filosofia. O que estou propondo fazer aqui é indicar certas posturas, princípios e práticas pré-filosóficas que ajudem e possibilitem o estudo da filosofia. A única coisa que eu posso fazer, sem definir o que é filosofia, é dizer o que ela não é e também dizer o que fazem aqueles que trabalham e vivem da filosofia. Dito isso, o que faz o filósofo ou o historiador da filosofia? Bom, podemos começar definindo seu objeto. O objeto primeiro e último da filosofia é o texto filosófico. O que define a filosofia enquanto atividade é a leitura e interpretação de textos filosóficos. Ah, esquizofia, eu gosto de ficar filosofando, brisando, pensando na vida, yara, yara, yara. Bom, eu sinto lhe informar, mas ideias, mais que formas, mais que essências, academicamente falando, a filosofia estuda textos. Antes de definirmos o que seria um texto filosófico, é preciso justificar essa delimitação, né? Existem áreas cuja formação visa a prática. Por exemplo, estuda-se engenharia para construir pontes, prédios, aviões. O engenheiro pouco lê sobre teoria, ele não precisa reconstruir o mundo toda hora que ele vai erguer uma ponte. E tudo bem. Também tem outras áreas que é preciso ler bastante, mas que o objeto último não é o texto. Por exemplo, a psicologia, a antropologia. Por mais teórico que essas áreas sejam, a psicologia visa o trabalho clínico e a antropologia o trabalho de campo. Os textos apenas servem como indicações de posturas essenciais para se executar essa prática.
É claro que em todas essas áreas é possível ainda se formar e exercer o papel de pesquisador, cujo objetivo principal vai ser a pesquisa e produção de textos teóricos. Porém, a filosofia tem a especificidade de que seu material primário e seu objeto último coincidem no texto. Isso significa que, na prática, aprende-se filosofia com o objetivo de ler e escrever textos de filosofia. É claro que é possível desdobrar mil e um motivos para isso, sejam eles diretos ou indiretos, porém, o que importa assinalar aqui é que, sendo a filosofia um sistema, e o sistema sendo uma concatenação de conceitos e argumentos que gradualmente estabelece sua verdade no decorrer da progressão da leitura, então temos que, para a compreensão e expressão do sistema, é necessária a construção de técnicas e princípios que possibilitem justamente a leitura e interpretação exata do texto. Sim, de fato, isso soa um pouco absurdo. Afinal, é impossível esgotar o texto. Um texto é uma multiplicidade que é rica em sentidos. Porém, o método que será exposto aqui tem como objetivo possibilitar ao estudante, mais do que reconstruir os argumentos do sistema estudado, apropriar-se do conteúdo e da verdade textual, de modo que o resultado obtido não é só mera repetição, mas sim singular compreensão, pois permite ao estudante situar-se na história da filosofia, ocupar diferentes posições nela, participar na criação conceitual e, com isso, interpretar o mundo de um ponto de vista jamais visto. Mas é claro, isso só é possível mediante o entendimento do texto. De nada adianta tentar criar algo novo se não se sabe, abre aspas, o que foi o velho. Enfim, por onde começamos? Sempre me perguntam, Esquizo, por onde eu começo a estudar filosofia? E essa é uma boa pergunta, pois faz parte da singularidade do estudo da filosofia não ter um começo, propriamente falando. Normalmente dizem, é preciso começar do começo, mas onde é exatamente o começo em filosofia? Com os gregos? Isso é uma questão complicada que hoje em dia está aberta à contestação. Há bons motivos, sejam eles filosóficos, históricos, para se acreditar que a filosofia realmente começou na Grécia. Porém, essa afirmação é o resultado de um movimento muito recente na historiografia filosófica. Era costume, nos antigos manuais de filosofia, dizer que a origem da filosofia era oriental, que no começo havia filosofia indiana, chinesa, egípcia. Além disso, a questão do começo nos coloca um outro problema. Tem-se a impressão de que, por estar no começo, ela é mais fácil, ela é mais simples. E olha, eu vou confessar uma coisa: em 5 anos que eu estudo formalmente filosofia na faculdade, eu quase nunca toquei em Aristóteles, justamente porque eu sei de tão difícil que ele é. Eu sei que ele é um gigante para a tradição, mas eu não me sinto tão maduro o suficiente, filosoficamente falando, eu não me sinto preparado para encarar seus escritos. Então, se você for começar a estudar filosofia do zero, é melhor estar bem preparado, porque, ironicamente, talvez o começo seja o mais difícil de todos. Com isso, não quero dizer que haja partes mais fáceis do que outras no estudo da filosofia. Não importa por onde comecemos. Sentir-se um analfabeto perante o texto será uma experiência recorrente. Não importa se comecei por Descartes, por Hegel, por Platão, por Foucault. Filosofia é difícil. Seu estudo requer tempo, paciência e técnica. Dito isso, por onde começamos, né? Isso vai depender muito do seu interesse, vai depender muito do seu desejo e de como foi seu primeiro encontro com a filosofia. Pode ser que você se interesse por existencialismo, pegue Sartre para ler e acaba descobrindo uma coisa ou outra sobre fenomenologia. Pode ser que seu interesse seja lógica, seu primeiro contato foi com Wittgenstein. Você não entendeu nada, é lógico, é Wittgenstein. E daí você vai para seus predecessores, tenta pegar para ler Frege, Russell, sei lá. Tudo depende do seu primeiro contato, mas por que isso? Porque, querendo ou não, pegando um único autor para se ler, acaba-se por estudar toda a história da filosofia. Quem falava isso para mim era um professor hegeliano que tive no primeiro semestre, e você não precisa ser hegeliano para entender esse ponto. Ao ler um único autor, você acaba por estudar toda a história da filosofia, e esse é o caso porque durante a leitura você é forçado a investigar a tradição. Isso porque um texto de filosofia não é escrito no vácuo. Ele está em constante diálogo com a tradição. Em um sentido, os problemas aos quais o sistema responde são herdados da tradição. E é justamente daí que a filosofia retira seu fundo de necessidade. Sendo assim, em um sentido, se ler um autor é ler toda a história da filosofia, é porque é impossível satisfazer-se somente com um livro.
É impossível compreender um livro sem antes ter uma compreensão de sua história. E isso, num sentido, responde ao problema do começo, porque no fundo tanto faz por onde se começa. Inevitavelmente teremos que investigar a tradição. E como que eu sei qual autor ou qual assunto investigar? O próprio texto, em consonância com seus interesses, irá te guiar pela história. Por exemplo, eu pego o Antiédipo para ler, eu não posso me contentar só com ele. Eu preciso entender Freud, preciso ler Lacan, preciso ler Marx, pegar o Capital, eu preciso pegar Levi-Strauss e com isso Saussure, e assim por diante. E quando você pega esses autores para ler, você verá que esse movimento se repete, de modo que o estudo filosófico beira um perpétuo inacabamento. Agora, de maneira previsível, quando falamos de leitura, surge a questão dos pré-requisitos. Vocês me perguntam: "Ah, esquizofia, quais são os pré-requisitos para se ler tal autor? O que eu preciso saber antes para poder ler tal obra?" E eu vos respondo: nada. Como assim nada? É óbvio que é interessante você ter um conhecimento prévio do assunto, ter familiaridade com o vocabulário técnico, saber isso ou aquilo da área que você quer se aprofundar. Isso é óbvio. Porém, por mais óbvio que isso seja, isso não importa tanto, uma vez que é a partir da leitura que constata-se esses buracos em seu entendimento. E é concomitante à leitura, ou seja, enquanto você lê a obra principal, que você deve ir atrás daquilo que te falta. Tá, mas por que esse é o caso? Vocês me perguntam. Bom, por uma simples razão. Se formos nos ater sempre a pré-requisitos, se sempre que para ler algo eu precisar de outra leitura, então eu nunca vou ler aquilo que quero e preciso ler. Como assim? Vamos pegar um exemplo fácil. Pegamos diferença e repetição, do Deleuze. Você abre o livro e a primeira coisa que você vai dar de cara vai ser Deleuze citando Nietzsche criticando a dialética em Hegel. Ora, você como uma pessoa sensata para tudo que está fazendo e começa a ler Nietzsche e Hegel. Durante a leitura, você vai perceber que Hegel está comentando a crítica da razão pura de Kant. Aí você, como uma pessoa sensata, vai parar tudo para começar a ler Kant. Aí, lendo Kant, você percebe que ele está comentando Descartes, que por sua vez está comentando escolásticos, que por sua vez comentam neoplatônicos, que estão falando de Aristóteles, comentando Platão, que por sua vez faz um diálogo socrático com pré-socráticos. E aí? Quem os pré-socráticos comentam? Então, se sempre nos atermos aos pré-requisitos, sem querer, iremos necessariamente chegar em Deus, por assim dizer, chegar no motor imóvel, na causa sem causa, que adivinhe, não tem como determinar. O que eu quero dizer com isso é que em filosofia sempre se pega o bonde andando, sempre vai faltar algo, e é claro, é nosso trabalho correr atrás desse algo que falta. Mas não é a falta que vai determinar e orientar nosso estudo, e sim nosso desejo. Por isso eu digo que a busca pelos pré-requisitos deve ser feita concomitantemente à leitura, e é para isso que servem os comentadores. Em filosofia, temos dois tipos de material. Nós temos o primário e o secundário. O primário é o texto principal, a obra filosófica, o clássico. O secundário é o comentário da obra primária, o livro de introdução, o manual de filosofia. A gente não vai discutir aqui se o comentador é filósofo ou não, ou se o que ele faz é filosofia ou não, até porque isso não importa no momento. Além disso, de certo modo, é muito difícil um clássico se estabelecer sem ser em diálogo com a tradição. E isso implica, direta ou indiretamente, o comentário de outros clássicos. Então, em um sentido, todo clássico da tradição é um comentário da tradição. E isso pode passar despercebido numa leitura não informada por ela. Ora, o comentário serve justamente para isso. Ele explicita essas conexões e aprofunda aspectos do texto que, em um primeiro momento, são subentendidos ou passam batidos. Não obstante, sendo o texto filosófico uma multiplicidade, ele sempre excede aquilo que ele tematiza inicialmente. Sempre há pontas soltas que são impossíveis de esgotar, não importa o número de leituras. E é isso que faz um clássico ser um clássico. Ele sempre tem algo a nos dizer. Ele sempre tem algo diferente a nos dizer, não importa a quantidade de vezes que lemos ou o tempo que se passe desde sua data de publicação. Há sempre conceitos para se explorar, relações para se investigar, coisas para serem tematizadas, criticadas, reavaliadas. Enfim, um comentário serve para isso, e há um jeito certo e um jeito errado de se utilizar comentadores. Comecemos pelo jeito errado. Normalmente, por sua publicação ser mais recente, a linguagem do comentário é mais fácil
é uma linguagem mais atual. Não tem, além da barreira linguística, a interposição da barreira temporal. E de uma certa forma, o comentário explica, ele explicita o que se passa na obra principal, de modo que, por ser mais fácil, tem-se a impressão de que aprende-se mais filosofia apenas lendo o comentador. Afinal, para que eu vou perder tempo com algo que é difícil, né? Mas o problema disso, de somente estudar por meio de comentadores, é que, além da falsa impressão de que estamos aprendendo, também passa batido a genialidade do texto primário e a genialidade do próprio comentário. Veja, já discutimos que filosofia não é uma questão de saber isso e aquilo, que foi dito por tal e tal autor em tal e tal época. Bom, se filosofia não é decoreba, de que adianta somente ler os comentadores da esperança vã de extrair alguma doutrina, alguma verdade escondida que no fim do dia não vai servir para nada? Além disso, muito das minúcias de um bom comentário se perdem se não se tem a mínima noção do que se trata o texto principal. Um comentário é apenas isso, um comentário. E nem por isso ele deixa de ser genial. Porém, ele só faz sentido em relação ao texto primário, na medida em que comenta o clássico. O principal continua sendo a leitura do material primário, e esse é o único modo de dar sentido ao comentário. Sendo assim, se esse é o caso, como ler um clássico? Bom, esse seria o momento perfeito para começarmos a explorar a técnica. No entanto, antes de mais nada, é preciso explicitar um conjunto de princípios sem os quais ela não faria sentido. Afinal, a técnica por si só não basta. É preciso toda uma atitude perante o texto e a filosofia e sua história para que ela comece a fazer sentido. Ora, dito isto, são esses os princípios: princípio da verdade, princípio da claridade e princípio da caridade. Eu insisto na necessidade desses princípios porque, costumeiramente e habitualmente, estamos muito acostumados a formar opiniões precipitadas sobre as coisas. A todo momento somos forçados a nos posicionar e a todo momento é preciso emitir uma opinião. E sabe, tudo bem às vezes suspender o juízo. Às vezes compensa mais observar em silêncio, amadurecer sua opinião, para assim dizer algo que vale a pena ser dito. É isso que separa um estudioso de um palpiteiro. A leitura de um texto filosófico não é a mesma coisa que qualquer outra leitura. Ler filosofia não é a mesma coisa que ler um romance, um jornal, uma peça publicitária. Num sentido, lê-se filosofia e durante a leitura é preciso pensar, é preciso refletir, é preciso considerar. Mas isso não significa ir contra o autor. Pelo contrário, e eis o primeiro princípio, o princípio da verdade. Não se deve ler filosofia tentando refutar o autor. Antes de formular uma opinião, antes de formular uma crítica, é preciso se certificar de que se entendeu do que se trata. É preciso suspender o juízo para abrir as portas da compreensão. É ingênuo acreditar que os filósofos não pensaram nas objeções que você formulou durante 5 minutos de reflexão. Em um sentido, tudo que você pensou provavelmente já foi pensado pelo autor. Afinal, isso faz parte da exigência da filosofia como pensamento sistemático. Não sendo filosofia mera opinião, nem mero pensamento arbitrário, ela não pode simplesmente estar errada. Ela não pode simplesmente ser refutada. Para que um pensamento se eleve ao nível de sistema, é preciso esgotar todas as possíveis objeções. É preciso de um tal rigor lógico, de um tal rigor conceitual, de modo que não é possível simplesmente dizer que um autor errou. Aliás, não faz nem sentido falar de refutações no sentido forte do termo, uma vez que algo que uma vez foi verdade, de um ponto de vista lógico-conceitual, não pode vir a ser falso. Ai, mas Nietzsche criticou Platão, Nietzsche refutou Hegel. Veja bem, por mais que Nietzsche tenha criticado Platão, Descartes e Hegel, o que Platão, Descartes e Hegel disseram não deixa de ser mais ou menos verdade ou mais ou menos valioso. Tanto que, mesmo após terem sido refutados, a gente ainda continua a ler Platão, Descartes e Hegel. É preciso insistir nesse ponto, pois normalmente há muitas péssimas leituras de filosofia por aí, decorrentes de uma postura errada em relação à história da filosofia. Tratam a filosofia como um grande supertrunfo em que temos filósofos fortes e fracos, uma sucessão de refutações que, do ponto de vista do senso comum, pode fazer todo sentido, mas, pois, olhando para o cânone, é possível notar um gradual progresso, uma gradual evolução e complexificação dos temas e dos argumentos.
Porém, não é possível mantermos essa posição sem com isso trivializar a filosofia. Isso porque o que uma vez foi verdadeiro não pode vir a ser falso. Como que pode um pensamento que elevou-se à categoria de sistema, que esgotou todas as possíveis objeções lógicas, como que é possível refutá-lo? Isso indica que o próprio conceito de refutação e de crítica, como estamos acostumados, não faz muito sentido para avaliar o sucesso ou o fracasso da filosofia. Num sentido, é isso que separa uma crítica imanente e uma crítica transcendente. Criticar um texto filosófico fora de seus pressupostos, fora de seu sistema, é o que chamamos de crítica transcendente. E ela é muito fácil. Dizer que Heidegger é nazista, que Adorno é reformista, que Hannah Arendt é liberal é muito fácil, no sentido que nem começamos a pensar quando fazemos esse tipo de crítica. Esse tipo de crítica não diz nada a respeito do sistema filosófico em questão. Ele diz mais sobre a pessoa que critica do que do alvo criticado. E é por isso que a crítica transcendente é reacionária. Nela, critica-se um autor não em detrimento de seus pensamentos, mas de sua pessoa. Há um tom de condenação moral em tudo isso. A única e verdadeira crítica é imanente, isto é, ela se dá no interior do sistema, se dá no interior do discurso da razão. Ou seja, uma verdadeira crítica é aquela que se é mais platônico que Platão, que se é mais heideggeriano que Heidegger, apontando inconsistências no seu sistema, mas não do ponto de vista lógico, conceitual, pois, como a gente já definiu, para algo ser filosofia, ela exige o maior rigor nessas questões, mas sim do ponto de vista da própria coerência do sistema. É como se ainda não fôssemos longe o bastante, como se o pensamento não tivesse sido realmente levado às últimas consequências. Sendo assim, uma crítica imanente é aquela operada no interior conceitual do autor criticado, que opera no mesmo horizonte ao qual o autor se situa. Isso significa que as indicações de leitura devem sempre se dar no interior do texto. Não se trata de filosofar fora do texto. Isso não existe. Se a filosofia é mediada pela história da filosofia, é daí que ela retira sua potência, sua necessidade. É preciso filosofar em cima de seu conteúdo objetivo, não em cima de divagações narcísicas. Em um sentido, a crítica transcendente é muito segura. A imanência é a única maneira pela qual o pensamento se encontra com a diferença. Tanto que essa é a vantagem da crítica transcendente. Se mesmo apelando para princípios e posições progressistas, a crítica transcendente ainda é reacionária, é porque no fundo ela não se arrisca. Ela é uma crítica muito conservadora. Ela não faz um real contato com o outro, com aquilo que é diferente. E é daí que vem seu caráter de condenação moral. A preguiça de pensar esconde um medo do outro, um medo da diferença. E com isso acaba por contribuir para a prevalência do mesmo, para o império do senso comum. Ora, no campo do senso comum, tudo não passa de mera opinião. No campo do senso comum, pensamos que agimos, pensamos que somos livres, sem ao menos perceber que com isso não somos os reais sujeitos do pensamento. Abandonando a capacidade especulativa, abandonando toda a chance de reflexão sobre a tradição. E o que nos resta é render-nos ao agora. Sendo assim, antes de julgar, antes de se posicionar em relação ao filósofo, é preciso constantemente se perguntar: eu realmente entendi o que ele disse? Pois senão corremos o risco de dizer mais do mesmo, o risco de, involuntariamente, incorrermos em posições reacionárias. Mas textos de filosofia são difíceis, eles não são que nem uma volta ao parque. Há algumas pessoas que dirão que isso é uma questão de estilo, que é puro floreio, e que eles, abre aspas, escrevem difícil para esconder sua burrice. Um influencer bastante grande disse algo nessas linhas, e meio que a razão desse vídeo existir é em resposta a essa groselha. Filósofos não escrevem difícil para parecerem inteligentes. Há muitas questões aí. Há a questão linguística. Normalmente os textos de filosofia são traduzidos, e toda tradução, num certo sentido, implica uma interpretação do sistema filosófico em questão, que nunca pode ser fiel ao que o autor disse inicialmente. Há a questão temporal. Escreveu-se para um outro tempo, para uma outra época, cujas referências que antes faziam sentido, que antes eram óbvias para um povo de uma determinada época, não são as mesmas que fazem sentido para a gente. Há a questão de público. Escreveu-se tendo em mente um determinado público-alvo, outros filósofos, outros acadêmicos e intelectuais
que não somente estavam familiarizados com o assunto, como também, e agora entramos no último ponto, estavam familiarizados com a terminologia e o vocabulário técnico do qual se falava. Ou seja, filosofia possui rigor, filosofia possui séculos de tradição. É ingênuo, para não dizer outra coisa, acreditar que é possível, sem o devido estudo, pegar o bonde andando e entender tudo. Sendo assim, chegamos no segundo princípio. Princípio da claridade: não há pessoa mais clara que o filósofo para expor seu próprio sistema. E esse é o caso, pois segue da primeira definição de filosofia como sistema. Uma obra filosófica não se escreve do dia para a noite. Ela é o resultado de um longo processo de investigação, de constante escrita e reescrita. Tudo o que foi escrito foi ponderado 10, 20 vezes, de modo que tudo que está escrito no texto é necessário, ou seja, não há parte supérflua num texto de filosofia. Isso significa que mesmo as repetições têm sentido, e é o papel do intérprete interpretar a repetição. O filósofo não está escrevendo para te enrolar. Se o texto parece difícil ou obscuro, é por conta da dificuldade ou obscuridade do próprio objeto de investigação. Pegamos Heidegger, por exemplo, que é o autor que estou lendo no momento. Foi preciso inventar todo um novo vocabulário para a investigação do ser, pois a própria linguagem comum, o próprio modo como normalmente falamos e pensamos, já implica certos comprometimentos metafísicos que atestam para o esquecimento do ser, de modo que em Heidegger investiga-se o ser ao mesmo tempo em que se procura uma linguagem para colocar a questão. Sendo assim, como que um texto como esse poderia ser claro, se constantemente os fundamentos mínimos da linguagem são desconstruídos, pois a linguagem normal já é um sinal de desvirtuamento? Sendo assim, filósofos escrevem difícil porque queriam? Ou isso é puro reflexo de minha limitação e incapacidade de sequer por um segundo cogitar que existam coisas além de minha compreensão, mas que, dado o devido tempo e estudo, eu poderia compreender, mas como eu taxei-os de obscuros, burros e ignorantes, acabei por barrar qualquer tentativa e possibilidade de entendimento? Novamente, acabei me exaltando. Críticas assim dizem mais sobre a pessoa que critica do que o autor criticado. Já ouvi gente dizendo por aí: ah, mas o papel da linguagem é comunicar, então os filósofos, como comunicadores, falham. Primeiro, que o objetivo da linguagem não é somente comunicar. Eu não vou explicar esse ponto, porque quem tiver interesse é só pesquisar o que é um jogo de linguagem. Segundo, que filósofo não é comunicador, ele não é divulgador científico, ele é filósofo. Filosofia tem tradição e vocabulário técnico, da mesma forma como as outras áreas das ciências humanas, e da mesma forma como as outras ciências. Naturalmente, somos levados a considerar a questão de acessibilidade. Se não existe pessoa mais clara que o filósofo para expor seu sistema, então, como que o trabalhador hipotético que trabalha 6 por 1 vai conseguir pegar para ler a crítica da razão pura? Por acaso sua avó consegue entender sua tese de mestrado? Se a resposta for não para essas questões, então a filosofia é elitista, ela deve ser descartada. Aí entramos numa questão engraçada, que vai esbarrar no ponto da utilidade da filosofia. Porque, de um ponto de vista pragmático e utilitário, a filosofia tem dois problemas. Um, ela parece inútil, e dois, ela tem uma grande barreira de entrada. Além dela não ter utilidade prática para o dia a dia, do mesmo modo que costurar uma roupa, levantar uma parede e trazer o bendito pão de cada dia, a suposta obscuridade e o vocabulário técnico servem como grande barreira de entrada para a filosofia. Segundo essas pessoas, uma filosofia não é útil se ela não for comunicável às massas. Ou seja, se eu não conseguir traduzir numa linguagem clara, distinta, em outras palavras, se eu não conseguir simplificar ao máximo o conteúdo, o trabalhador médio, o periférico, a minoria média, não entenderia. Ora, meu caro, essa exigência é engraçada porque, ninguém pede clareza de um artigo científico cheio de termo técnico e metodologia, mas porque filosofia todo mundo acha que pode dar pitaco. Ninguém anula o trabalho de um advogado, de um engenheiro, de um médico por utilizar o vocabulário de sua área durante seu trabalho para comunicar com seus pares. O mesmo critério deveria se aplicar ao filósofo nesse caso também. E dois, além disso, creio que a suposição de que as massas só entenderiam filosofia se simplificasse o conteúdo não somente é ingênua, como também é um perverso tipo de condescência que nivela tudo por baixo e acaba por reafirmar uma certa superioridade moral de quem fala. Eu digo que esse é o caso, pois
Por que diabos um trabalhador, uma pessoa que estuda em escola pública, uma pessoa periférica, um LGBTQIA+, uma pessoa preta, parda ou indígena, por que diabos elas não entenderiam filosofia? Quem é você para afirmar isso? Ah, e o povo tem fome, eles não têm tempo para estudar filosofia. Então é isso. Uma pessoa que passa necessidade só pode ser definida por suas necessidades? Então, quer dizer que uma pessoa pobre não pode ter acesso à cultura, literatura, cinema, lazer? Ela não pode exercer sua capacidade intelectual só porque ela é pobre? Pô, isso tem um nome. Fica muito claro como a partir de certos princípios progressistas, ou melhor, como a partir do senso comum, acaba-se por defender o indefensável. Creio que todo mundo, e quando eu digo todo mundo, sem exceção, todo mundo pode filosofar. Por mais difícil que seja ler, por mais difícil que seja interpretar, dadas as devidas condições, todo mundo pode vir a filosofar. Sendo assim, se queremos ser acessíveis em filosofia, não devemos nos rebaixar ao nível do senso comum, nivelar tudo por baixo, como se as massas fossem burras. No contexto de filosofia séria e acadêmica, a única forma de acessibilidade se dá na maior disseminação do acesso à educação formal. Fale-se então de políticas afirmativas, sejam cotas para pessoas baixa renda, para grupos sociais vulneráveis, seja levando educação de qualidade para a periferia. Se a prioridade na hora de fazer filosofia for somente claridade, então a gente tem que trocar o nome dessa atividade para publicidade, porque no fundo a gente só está pensando em marketing. Enfim, quem enche a boca para falar de claridade em filosofia, de elitismo e essas coisas, das duas uma. Ou ela está querendo te passar o pé, ou ela não sabe o que está falando. Porque a acessibilidade deve ser discutida politicamente, enquanto política positiva de integração e permanência. Não deve ser uma exigência filosófica. Sendo assim, é difícil ler Kant? É. Seu texto tem bizarrices? Tem. Mas, no geral, sua escrita é clara como o sol, tão clara que chega a doer. E se por algum motivo surge alguma incompreensão durante a leitura, isso se deve menos por conta do autor, como se ele tivesse escrito difícil de propósito, mas mais por conta de um problema nosso, seja ele temporal, seja ele linguístico, seja ele de falta de familiaridade com o vocabulário técnico, com as questões da tradição. Estabelecido isso, qual é o último princípio? Ora, tendo aplicado todos os outros, tendo minimamente entendido o texto, naturalmente algumas questões surgem, sejam elas questões de ordem lógica, questões conceituais, questões factuais. O princípio de caridade diz que sempre que possível durante a leitura, deve-se reconstruir o argumento do autor em sua versão mais forte. Como assim? Ora, se durante a leitura aparecer alguma coisa estranha, alguma ambiguidade que dê a entender duas interpretações, é sempre preferível optar por aquela que não apresente contradições ou aquela no qual menos objeções são possíveis. Por exemplo, muito se criticou Deleuze e Guattari por terem supostamente romantizado a esquizofrenia, romantizado a condição do doente clínico. Porém, eles são muito explícitos quanto a isso. Não se trata da esquizofrenia clínica, do doente, daquele que sofre com esquizofrenia, mas sim do processo esquizofrênico de desterritorialização e descodificação generalizada dos fluxos. É claro que a esquizofrenia clínica tem a ver com isso, mas ela não é o foco. No momento da interpretação, e mesmo no momento da crítica, é sempre importante tentarmos ser o mais honesto possível com o autor. Isso implica uma posição de caridade durante a leitura. Em um certo sentido, o princípio da caridade nos permite não somente melhor acessar a verdade do sistema, como também potencializar boas leituras, potencializar leituras honestas e singulares. Elas são honestas, pois tentam interpretar as palavras do autor com a melhor das intenções, sem tentar fazer jogo sujo, sem tentar imputá-lo posições que ele não tomaria. E elas são singulares, pois, no momento da crítica, no confronto da versão mais forte do argumento, surgirão respostas cada vez mais refinadas e inusitadas. Veja, um pensamento que é digno de ser pensado e enunciado nunca é um pensamento fácil. Dito isso, atendo-se aos três princípios aqui apresentados, princípio da verdade, claridade, caridade, podemos dar finalmente procedimento às técnicas de leitura para o estudo de filosofia, que é o assunto principal do vídeo.
Sendo o principal objeto da filosofia o texto filosófico, é preciso desenvolver e refinar técnicas que permitam a leitura e interpretação dos textos filosóficos. Sorte nossa, isso já foi feito e formalizado. Em seu livro Leitura e Escrita de Textos Argumentativos, o professor Marco Sacrini tenta desenvolver um método que já estava implícito na maior parte dos departamentos de filosofia, mas que nunca foi explicitado como um método que pudesse ser exportado e formalmente ensinado. Esse método de leitura é um conjunto de estratégias que permitem adentrar em um nível mais profundo o texto, acessar sua lógica, sua estrutura, sua coerência interna. Quem quiser pegar o livro para ler, eu recomendo muito. O que vai se seguir vai ser uma pequena palhinha de algumas estratégias descritas no texto. Uma delas é o fichamento. Quando estudamos, não basta só ler, passar o olho pela linha. Um texto bem lido é um texto marcado, grifado, anotado. Mas há diferentes tipos de anotação. A anotação não é só resumir. Só resumindo, ainda estamos na superfície. Muita coisa passa batido. Porém, qual que é a diferença entre um fichamento e o resumo? Ora, o resumo é uma exposição sintetizada, uma recapitulação breve. Em um certo sentido, não é preciso pensar para fazer um resumo. O resumo não passa da superfície do texto, ele não interroga-se sobre sua estrutura. O fichamento é um passo a mais, pois ele pressupõe uma análise. Eu irei expor 3 níveis de fichamento aqui: o expresso, o detalhado e o sintético. Esses 3 níveis de fichamento, vocês vão ver, eles se complementam e apresentam diferentes graus de complexidade. Comecemos pelo expresso. O fichamento expresso tem como objetivo delimitar o texto em seus blocos temáticos. Como assim? Todo texto tem começo, meio e fim. Disso a gente já sabe, mas durante o percurso argumentativo, durante a construção do texto, o texto passa por diferentes momentos. Por exemplo, peguemos a introdução à metafísica do Martin Heidegger. No total, o primeiro capítulo tem em torno de 130 parágrafos. O objetivo principal desse primeiro capítulo é tematizar a questão: por que há o ente ao invés do nada? Isso é feito e justificado inicialmente nos primeiros parágrafos, do 1 ao 13. Porém, do 14 ao 17, a gente vai ter uma crítica da filosofia cristã. Do 19 ao 22, ele vai falar da relação entre a filosofia e o tempo. Do 23 ao 37, ele contra-argumenta alguns erros ordinários em relação à filosofia e vai definir a filosofia como investigação do extraordinário. Do 38 ao 45, ele vai introduzir a questão da linguagem no desabrochar da filosofia. E assim por diante. Vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Bom, primeiro eu numerei os parágrafos. Essa é uma etapa bem importante. Ela garante que durante a discussão, seja ela online ou presencial, todos estejam a par e consigam localizar com facilidade o trecho comentado e discutido. Depois eu separei os blocos temáticos que compõem esse texto. O que caracteriza um bloco temático? É claro que um texto, um capítulo, uma seção é constituída por uma certa unidade temática, algo que norteia o texto e que lhe confere sentido. De fato, isso existe. Porém, há diferentes momentos. O argumento se desenvolve e, em seu desenvolvimento, ele acaba por abordar diferentes coisas. É nessas diferentes coisas que situa os blocos temáticos. Tente fazer esse exercício na sua próxima leitura, mas não para por aí. Ainda faltam 2 etapas: dar um título ao bloco e justificá-lo. Tendo identificado o bloco, é importante ainda nomeá-lo. Isso é importante, pois, além de facilitar na hora de voltarmos ao fichamento, dar um nome ao bloco impõe uma coerência ao desenvolvimento do texto. O título, em certo sentido, ele deve mais do que sintetizar, mas capturar o movimento essencial do bloco, sem o qual ele não faria sentido. Ok, eu dei um título, mas ainda falta justificá-lo. Acompanhe a delimitação do bloco temático e do seu título um pequeno resumo que, ao invés de sintetizar o que está presente nos parágrafos, justifica o título escolhido. Para justificar é preciso pensar, não basta apenas resumir, não basta apenas copiar e colar tudo que está no texto ali. Esse primeiro fichamento tem como objetivo localizar, nomear e justificar os blocos temáticos do texto. Em um sentido, se ele é o primeiro nível de fichamento, é porque sua principal função é servir de uma primeira entrada no texto a título de exploração. O que ocorre na exploração do terreno? É preciso pensar um texto de filosofia como uma grande paisagem geográfica.
Há mudanças no relevo, há desníveis, a paisagem nunca é homogênea. Ela sempre apresenta coisas novas. A primeira leitura, nesse sentido, ela vai servir para cartografar, por assim dizer, o relevo do texto, te familiarizar com as diferentes partes e momentos do texto. Olha, aqui tem uma exemplificação histórica, aqui há uma crítica a Marx, aqui uma inferência e etc. Esse é o principal objetivo do primeiro fichamento. Vocês vão logo perceber que, sendo uma primeira leitura, ainda é possível irmos mais a fundo. O fichamento expresso atém-se às generalidades da estrutura do texto, mas ainda não capturamos os detalhes. Ora, é para isso que serve o próximo fichamento. Bom, se o fichamento expresso tinha como objetivo delimitar os grandes blocos temáticos, por sua vez, o fichamento detalhado tem como objetivo focar nas minúcias, nos detalhes de desenvolvimento desses blocos. Nesse sentido, o fichamento detalhado pressupõe o fichamento expresso, afinal, trabalhamos em cima desse primeiro registro. Diferente do primeiro fichamento, que tentava localizar os blocos, nomeá-los e justificá-los, agora substitui-se o resumo justificativo pelo detalhamento da função de cada parágrafo individual. Como assim? Cada parágrafo em um texto cumpre uma ou mais função específica. Por exemplo, o primeiro parágrafo contextualiza o tema, o segundo problematiza e o terceiro introduz a tese e antecipa críticas, etc. Ok, percebe-se que com esse exemplo que as funções que o parágrafo cumpre podem ser sintetizadas através de verbos, atos e locutórios. O autor avalia, critica, examina, julga, expõe, descreve, conceitua. Então, identificada a função do parágrafo e associado ele a um ato ilocutório, terminamos o fichamento detalhado? Não. Ainda falta adicionar um breve resumo que explique e detalhe a função cumprida pelo verbo. De que modo ele exemplifica, de que modo ele desenvolve esse argumento, o que ele introduz, o que ele descreve. Nunca é tarde para lembrar que o fichamento é uma ferramenta. Ela deve ser útil para você. Isso implica que o fichamento nunca deve ser maior que o texto que está se fichando. Quanto mais folhas se gastam para explicar algo, menos poder sintético o fichamento tem e menos valor como uma ferramenta distinta do resumo ele tem. O resumo também é útil, ele tem seus propósitos. Mas se a gente está fazendo fichamento, é na expectativa de alcançarmos uma compreensão mais profunda e sistemática do texto, de evidenciar o modo como suas diferentes partes se compõem e como elas se relacionam e se desenvolvem. Dito isso, podemos partir para o último fichamento. O fichamento sintético, em certo sentido, pressupõe todos os outros, porque ele, como o próprio nome indica, é o momento da sintetização. Como resumo? Não! Fichamento sintético caracteriza-se pela tentativa de responder 3 perguntas. 1. Qual o problema? 2. Qual a tese? E 3. Qual o percurso argumentativo do texto? O que significa cada um desses termos? Ora, o problema é o contexto, o pano de fundo, a pergunta que sustenta o texto. Por exemplo, qual a grande questão de Descartes? Como fundamentar as ciências em torno de uma certeza indubitável? Qual a grande questão de Kant na crítica da razão pura? Seria a metafísica uma ciência? E o que seria a tese? A tese é o modo como o autor se posiciona em relação ao problema. Novamente, em Descartes, temos o cogito. Em Kant, temos o sintético a priori. O percurso argumentativo é o modo como essa tese se estabelece e se sustenta. Como já dito, filosofia não é revelação. A verdade se estabelece processualmente conforme a construção do texto, e isso se dá no encadeamento lógico de argumentos. Sendo assim, o entendimento do sistema pressupõe uma compreensão não somente da conclusão, mas do modo como essa conclusão se sustenta, do percurso percorrido pelo autor para se estabelecer e garantir tal conclusão. Ou seja, não basta saber só o resultado final, é preciso saber como se chegou lá. Nesse sentido, o fichamento sintético é o momento que você põe a mão na massa e produz, efetivamente, algo que chega perto da coerência de um texto. Isso porque, até o momento que produzimos, foram fichas com a escrita sendo salpicada aqui e ali, no meio da informação. Mas no fichamento sintético, encaminha-se para algo na estrutura de uma dissertação quase. Talvez seja por isso que ele seja tão bom na hora de leitura de artigos. É claro, existem outros tipos de fichamento,
É possível fazer um fichamento de conceitos, de estilo, um fichamento de metáforas. Em meu estudo do Anti-Édipo, eu acabei precisando fazer um fichamento de referências. Toda vez que eles citavam um autor, eu tentava associar um conceito a ele e explicar sua necessidade em relação ao texto. Em um sentido, o texto exigia isso. É preciso refletir a respeito dessa exigência. Por assim dizer, e em certo sentido, cada texto exige uma coisa diferente do leitor. Claro que os fichamentos aqui expostos são úteis, porém nem sempre é possível aplicá-los. Por exemplo, como você produz um fichamento, seja ele expresso, detalhado ou sintético, das Investigações Filosóficas do Wittgenstein, que é um livro construído em cima de aforismas e que é praticamente uma sequência limitada que de nenhum modo caminha para uma conclusão coesa, porque o autor em questão não está tentando defender uma tese, uma doutrina, mas te convencer terapeuticamente da nulidade dos problemas filosóficos de um ponto de vista linguístico. Os modos tradicionais de fichamento não podem se aplicar a esse texto da mesma forma como se aplicariam às meditações metafísicas, por exemplo. Sendo assim, como decidir? É por isso que insisto nas múltiplas leituras. Primeiro, você lê um livro por cima, se familiarizando com os temas, com a estrutura do texto, com seu desenvolvimento argumentativo. Dito isso, deve-se perguntar: o quão pertinente isso é para o meu projeto? Dependendo da resposta, isso irá determinar os focos de interesse e atenção na obra, que por sua vez irá determinar o tempo gasto com tais e tais porções de texto. Mas passamos muito rápido sobre uma coisa. Como assim projeto? Ora, conforme o tempo se passa, você vai começar a perceber que o estudo de filosofia exige uma certa postura de autonomia em relação com o objeto de estudo. Se, como definimos anteriormente, não há começo certo para se começar a estudar, e isso vai conforme seu desejo e interesse, então temos que, em quase todas as instâncias, aquele que decide sobre o seu estudo só pode ser você mesmo. Sendo assim, de fato, Ser e Tempo é um livro importantíssimo para a tradição. Eu tenho curiosidade em ler ele, pois eu me interesso em Heidegger, principalmente na discussão dele sobre a técnica. Mas preciso fichá-lo detalhadamente de uma ponta a outra? Se numa primeira tentativa eu ousar fazer isso, sem conhecer o texto, sem estar familiarizado com ele, eu corro o risco de não ver a floresta pelas árvores. Ao fixar demais minha atenção nos detalhes, não somente eu vou desgastar meu interesse no autor, como também eu perco a imagem geral, a totalidade que formaria o sistema e que me auxiliaria na interpretação. Nesse sentido, se meu interesse em Heidegger é tal aspecto de sua filosofia, vale realmente a pena gastar tempo em questões preliminares? Essa decisão, quem vai tomar, ultimamente, vai ser você. Quem deve procurar por materiais, averiguá-los, investigá-los, em última instância, sempre será você. Mas isso não significa necessariamente que o estudo filosófico vai se dar inteiramente na solidão. Ninguém pode fazer o trabalho do conceito por você. Porém, estar inscrito numa comunidade, participar de ciclos de estudos, onde não somente as pessoas compartilham dos mesmos interesses, como também compartilham de materiais de estudos, dicas, orientações, pode ser não somente legal, como também necessária para a continuação do estudo em filosofia. Isso porque, como já foi dito, filosofia não é fácil. Para quem está começando, a leitura é repleta de frustrações. A todo momento somos questionados sobre nossa posição e aptidão para tal tarefa. É por isso que estar inscrito numa comunidade é essencial para o estudo. Ela fixa o interesse e ajuda-nos a insistir naquilo que parece impossível, mas que, dado o devido tempo, o devido estudo, torna-se realizável. Em última análise, a atividade filosófica pode ser individual, mas ela não precisa ser solitária. Não precisamos fazer disso uma necessidade. Enfim, ainda há muita coisa para se tratar. Por exemplo, eu não falei da relação da filosofia com a história da filosofia. Há diferenças? Elas são a mesma coisa? A filosofia possui um cânone? Eu não sei. Também percebo que falta discutir questões mais práticas. Qual seria um bom livro de história da filosofia para se ter como leitura de cabeceira? Como distinguir entre bons e maus comentadores? Ou melhor, como distingo entre aquilo que é lorota, pura encheção de linguiça, de um questionamento válido? A filosofia pode ser definida pela busca de verdade, mas para seu estudo não importa tanto. Talvez o que norteie o estudo de filosofia seja a busca pelo singular, a busca pelo notável, a busca pela diferença. Filosofar é um esforço crítico de ver a diferença.
Talvez questões de reconhecimento não importem tanto no fim das contas. Dito isso, gostaria de terminar o vídeo com 2 recomendações, com 2 últimos princípios, que acredito que sintetizam bem o que foi discutido até aqui e que servem como palavras finais para nortear seus estudos. 1. Tire suas próprias conclusões. E 2. Não confie muito nelas. O primeiro é importante para evitar preconceitos na leitura, e o segundo para não ser um imbecil.